Fluminense 1-0 para cima do Santos. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então, primeiro falar como é que foi o gol da partida. Um gol literalmente na última bola do jogo, gol do Samuel Xavier. Tem até uma história interessante, né? Pelo que foi o jogo, nesse início do segundo tempo, quando o Neymar entrou e deu uma, como é que eu posso falar? Uma energia a mais para a partida, né? Foi um primeiro tempo bem sonolento, bem chatinho, mas quando entra o Neymar, o Soteldo, o David Washington, as três mexidas de uma vez no intervalo, o Santos vira protagonista do jogo, não cria tantas chances claras, é verdade, mas tem mais a bola. E, por exemplo, deu uma certa confusão ali entre o Samuel Xavier e o Neymar, quando o Neymar vem conduzindo para o meio, o Samuel vai puxando ele e o Neymar deixa o rosto na mão do Samuel, leva amarelo por reclamação e depois vai cobrar o Samuel Xavier. Fica esse bate-boca entre os dois por um certo tempo e acaba que quem decide o jogo não é o Neymar, é justamente o Samuel Xavier. Um lance que, assim, cara, como é que você vai criticar alguém nesse lance do Santos, cara? É difícil, é um lance de muito azar. Porque o Fluminense fez tudo errado. Uma virada de jogo que bate no próprio cara da mesma equipe, termina no Samuel Xavier que chuta, tem um desvio e a bola entra justamente na única brechinha que dava para passar, de forma que o Gabriel Brazão não defendesse. É um lance de muita sorte que mostra esse novo momento do Fluminense, deixa a chegada do Renato, 3 jogos, 3 vitórias, sendo duas dessas três as duas do Brasileiro, com gols já na reta final do jogo. Já o Santos é um Santos que não vai, né? Não vai, perde pro Vasco, empata em casa com o Bahia tomando um gol no final, agora toma esse gol no final de novo. Então é um Santos que ainda não vingou desde a chegada do Neymar, não vingou em 2025 no geral, né? Vamos aprofundar aqui nos destaques da partida, começando pelo mandante e vencedor Fluminense. O Fábio quase não participou, que nem eu falei, um primeiro tempo meio sonolento, em que o Fluminense criou mais, mas também nada extraordinário. E no segundo tempo, um Santos que, principalmente por conta da entrada do Neymar, teve mais a bola. Eu acho que ficou uma certa dependência absurda. Tudo bem, você tem o Neymar, você vai procurar o Neymar. Mas parecia que o Santos abdicava de procurar o gol para procurar o Neymar. E o Neymar é acima da média, mas ainda tá fora de forma. Então errou muito passe, prendeu bola muito mais do que devia. Sofreu pra caramba, sofreu um monte de falta, é verdade também, mas muito por prender muito a bola. E o Santos ficou muito mais procurando o Neymar do que procurando o gol. E foi penalizado tomando esse gol do Samuel Xavier já no último lance, né? Então o Fábio participou quase que nada no jogo. Na linha de defesa, os laterais, o Samuel Xavier e o René. Eu acho que o René daqui a pouco vai ser. Ele é desse time titular do Fluminense, ele e o Martinelli. Eu acredito que vão ser os caras mais perseguidos, tá bom? E pelo jeito do René não, do Renato, de insistência em alguns jogadores, eu acho que é questão de tempo pro René começar. Quando pegar alguma fase ruim do Fluminense, o René vai ser um dos principais caras a ser perseguidos pela torcida. Eu tenho certeza disso. Pelas características dele, por já ter jogado no Flamengo, por ter saído queimado mal do Inter também. É um cara que é bom defensivamente, mas do meio pra frente contribui muito pouco também. Então, eu tenho certeza que quando o Fluminense embalar uma fase ruim, muito provavelmente o René vai ser um dos caras a serem perseguidos. Já o Samuel marcou muito bem o Guilherme, não criou nada, o artilheiro do Paulistão, que com a camisa do Santos vive o melhor momento da sua carreira desde o ano passado. Marcou muito bem ele, e quando o Neymar caía por ali também não criou muito. O Neymar chamou a responsabilidade, mas também não criou nada perigoso. Então o Samuel fez um grande jogo, já vai adiantar. Para mim, o craque da partida. Inclusive, esse jogo foi transmitido na Amazon Prime. Elegeram o Arias o craque do jogo. E pelo. Cara, até os 50 do segundo tempo, quando tava 0-0, eu acho que de fato, provavelmente o Arias foi o melhor do jogo. Só que a gente só tá falando de 3 pontos do Fluminense, de uma vitória tricolor, por causa do Samuel Xavier. Então dane-se os outros 50. 50 não. Todos os outros 90 minutos que teve no jogo. No último lance do jogo, por conta dessa fração de segundos, o Samuel Xavier vira o dono do jogo. O Fluminense só venceu por conta do Samuel Xavier.
Independente de, durante o desenrolar da partida inteira, o Arias ter sido o cara mais regular, que produziu mais, o Fluminense só venceu por conta do Samuel Xavier. Já pode adiantar, pra mim ele é o craque do jogo. Dupla de zaga com o Thiago Silva e Freitas, é uma dupla de zaga interessante. O Thiago Silva com uma experiência absurda, um cara que marca muito bem, constrói muito bem. O Freitas não é ruim não, tá? É um zagueiro que é bom tecnicamente, é rápido, é forte. É um bom zagueiro, acho que o Fluminense encontrou uma dupla pro Thiago Silva. O René, que nem eu falei, mediano, e nos momentos ruins do Fluminense ele deve ser um dos caras mais perseguidos pela torcida, muito provavelmente. No meio de campo, o Hércules e o Martinelli. O Hércules saiu no intervalo para a entrada do Bernal, já pensando muito quando o Neymar ia entrar, né? O Bernal consegue agregar mais na parte defensiva. O Martinelli também não criou muito. No ataque, o Canóbio foi sempre um bom escape pelas pontas, produziu muita coisa. Teve um pênalti, um possível pênalti no primeiro tempo, que muita gente pediu pênalti. Eu confesso que eu não achei nada. O Canóbio ele dá o corte para trás, o Léo Godoy estava na marcação dele. Pode até ter tido um joelho com joelho. E por isso muito é essa cobrança do pênalti, né? É o famoso tostão. Só que, cara, o Léo Godoy não deu nenhum bote, tá? O Léo Godoy só chegou para fazer a recomposição, o Canóbio corta pro meio e acaba esbarrando no Léo Godoy. O Léo Godoy não fez a ação de cometer um pênalti. Então eu não achei que foi pênalti, pode ter tido contato, pode, mas não acho que foi um contato faltoso do Léo Godoy. Tá bom? Teve esse esbarrão, pode até ter tido esse contato que fez com que o Canóbio caísse, mas não a ponto de olhar e falar foi pênalti. Eu não achei nada. Bom. Por sinal, queria destacar a arbitragem. Esse árbitro ele é mineiro, se eu não me engano. No segundo tempo foi um negócio feio, tá bom? Porque, por exemplo, o cartão amarelo do. Acho que foi o do Bernal. Foi o do Bernal. E olhando pro lado do Santos, de quem que foi o cartão, cara? Foi o cartão. Acho que do Léo Godoy, tá bom? Que o do Bernal com certeza. O do Léo Godoy eu não tenho certeza se foi ele ou do Zé Ivaldo. Mas que foram cartões que foi claramente no grito. Tá bom? Ele não ia dar cartão, principalmente o do Bernal. O Neymar chegou, ei, o cartão! Aí ele, 1, 2, 3. Tipo, já fez um monte de falta, tomou um amarelo. Foi o do Léo Godoy, com certeza. O Léo Godoy é a mesma coisa. Ele não ia dar cartão, chegaram cobrando ele. 1, 2, deu amarelo. Ele usou como desculpa essa quantidade de faltas pra falar, tá rotacionando, substituindo o jogador pra fazer a falta e parar o jogo, amarelo. Sendo que claramente ele não ia dar cartão, só deu porque chegaram gritando nele. Então é por isso que é tão bagunçado muitas vezes a arbitragem que no futebol brasileiro, sul-americano no geral. Falam que não é pra incomodar árbitro, não é pra reclamar tanto. Só que a questão é, dá resultado. Dá resultado, por isso que continuam insistindo em reclamar com a arbitragem. Entende? Então assim, reclamam tanto porque dá certo. Quando a arbitragem parasse de escutar essas reclamações, ignorasse o que estão reclamando e simplesmente aplicasse o que eles acham que realmente aconteceu, se ele erra muito é porque ele é ruim e não porque ele está sendo induzido, entende? E claramente os caras vão na pressão dos jogadores. Esse do Bernal foi escancarado isso, tá bom? Poderia até ser lance para cartão, porque ele interrompe um ataque em que o Neymar ia atacar o gol, né? Tava longe, é verdade também, então poderia não ter dado por isso. Mas ele claramente deu por conta da reclamação. Esse que é o ponto. E é por isso que reclamam tanto. Porque dá certo. No meio de campo o Lima não criou nada. O Arias com essas jogadas, ele controla muito bem a bola, mas às vezes ele se perde nesse quesito. Parece até uma Beyblade, fica girando de um lado pro outro e às vezes não dá em nada, né? Conduz muito bem a bola, é bom jogador, mas às vezes falta ter a melhor decisão. Às vezes prender mais a bola, às vezes acelerar a jogada. É muito bom jogador. Mas dá pra aperfeiçoar cada vez mais. Lógico, qualquer jogador sempre dá pra melhorar. O Cano teve um lance, cara. Acho que foi justamente num cruzamento do Arias. Que o Cano não contava com a falha do zagueiro. Ele fica de frente pro gol, só que direciona muito pra fora e perde uma boa chance do Fluminense. Eu acho que foi ainda no primeiro tempo isso daí. Tá bom? Era talvez a única chance do Cano no jogo. Entrou o Bernal no meio de campo, ajudou na parte defensiva. O Everaldo no ataque não criou muito. O Ganso, bons passes, mas nada demais no jogo. O Keno não criou muito. O Thiago Santos entrou na reta final. Anulou o Neymar nos minutos finais. O Thiago Santos entrou bem. Entrou como volante, né? Onde era a função de origem.
Até pouco tempo atrás jogava de zagueiro. No jogo ele entrou de volante. Olhando pro lado do Santos agora, o Brasão é um baita goleiro. O Santos tem dois baita goleiros, que é o Brasão e o João Paulo. Não tem o que falar, cara, não é falha. Olha onde essa bola foi, é um lance de muita sorte do Samuel Xavier, do Fluminense, e muito azar do Santos e do Brasão, né? A bola desviou e foi na única frestinha que dava pra passar, cara. De fato é algo inexplicável. É que nem foi aquele no ano do rebaixamento do Santos mesmo, que teve um Santos e Grêmio, que tem um balão, um corte, que a bola ela sobe, parece que ela vai sair do estádio, ela pinga em cima da linha lateral, não sai. O Renato era o técnico do Grêmio ainda. E o Santos no contra-ataque faz o gol da virada, o gol que garante a vitória. Infelizmente, né, na época pro torcedor do Santos, não terminou em título, mas foi um ponto que talvez com ele o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro. E o Ferreirinha, na época também, ele achou que a bola tinha saído e ia cobrar o lateral, a bola não saiu. Então tem lances que são inexplicáveis, cara. E esse lance do Samuel Xavier é um desses. Porque é uma jogada totalmente mal construída, é um lançamento errado, uma bola sobrada para o lateral, que chuta, se não tem um desvio, a bola não entraria, ela desvia e vai na gaveta. Então assim, é um lance que era pra eu estar falando aqui de um 0-0 feio. Virou 1-0 com um gol espírita no minuto final. Realmente o futebol é impressionante por isso, né? Não é exatamente um jogo justo, um resultado justo. Talvez o Fluminense tenha até produzido mais. Mas a forma como encontrou o jogo, logicamente não foi planejado. Ninguém planeja dar um passe errado, em um bate-rebate, a bola ir na gaveta. Então é um lance de muita sorte. Na direita, o Léo Godoy, que é um cara questionado, não fez um jogo ruim. Tá? Defensivamente ele foi bem. A dupla de zaga com Zé Ivaldo e Gil, cara, não me passa nenhuma confiança essa dupla de zaga. Eu não sei o que o torcedor do Santos acha do Luan Pérez, mas eu acho o Luan Pérez melhor que os dois. E o Luan Pérez é canhoto, né? Então, assim, eu acho que fisicamente, tanto o Zé Ivaldo quanto o Gil não estão num nível bom. O Gil não é nem a parte física, é mais a idade. É um cara que na velocidade ele vai perder quase todas. E o Zé Ivaldo, ele é forte, mas às vezes parece que é algo a mais do que ser só forte, né? Então, sei lá, cara. Eu não Se a minha zaga fosse Zé Ivaldo e Gil, eu não confiaria. E na esquerda, o Escobar não participou tanto, mas é um lateral que defende muito bem, é um cara muito esforçado. No meio de campo, dessa vez foi com o Pituca ao invés do Bom Tempo, e depois o Bom Tempo entrou no segundo tempo. E o João Schmidt como esse primeiro volante. O João Schmidt no geral um jogo mediano, o Pituca também. O Roleiser quase não tocou na bola, não jogou nada. O Tassiano discreto também, mas o Tassiano é um cara muito consciente. A entrevista dele foi perfeita no intervalo, falou que jogou mal, tinha que melhorar mesmo. O Tassiano é um cara muito bom de grupo, tá bom? Porque ele é um cara que entende muito bem o que realmente aconteceu no jogo. Muitas vezes o jogador foge um pouquinho da realidade, de tipo, ignorar os seus erros e passar a responsabilidade para os outros, ou só tacar toda a desculpa no juiz. O Tassiano não tem isso. Quando ele tá mal, ele sabe que ele tá mal. Quando o time tá mal, ele sabe que o time tá mal. Quando tá bem, ele também sabe que tá bem. Um cara que é muito consciente, é bom ter esse tipo de jogador no elenco. Não sei se era para pagar tudo que o Santos pagou no Bahia. Ainda mais por ter muitos jogadores no plantel, o Tassiano não é nem titular absoluto. Mas é um cara que de fato para grupo é bom. O Guilherme, pela importância para o time, não produziu nada, né? E o Tiquinho também saiu no intervalo pela velocidade, que aí com o David Washington compensa a presença do Neymar, né? Porque o David Washington é um cara mais novo, se o Neymar não acompanhar, o David dá uma recuada a mais, sem problemas pela idade. Eu acho que esse foi o fator principal para tirar o Tiquinho, que de fato pesado, né? Teve uma chance que ele poderia arrancar um contra o Freitas. Ele tentou chutar do meio de campo e chutou para fora. A única chance do Santos no primeiro tempo, que foi um chute do meio de campo que quase saiu em lateral. O Santos de fato produziu muito pouco. Mas se o Tiquinho, se fosse um cara mais rápido, se fosse tipo o Roleiser, ou o próprio David Washington, talvez pudesse arrancar e sairia cara a cara com o Fábio. Ele tentou chutar do meio de campo e um chute horrível. Entrou o Soteldo que saiu machucado, um azar tremendo. O Neymar entrou e com a entrada do Neymar o Santos equilibrou o jogo tendo mais a bola. Não produziu chances claras, mas esfriou a empolgação do Fluminense. Entrou o David Washington no ataque para compensar nessa marcação pro Neymar. O Bom Tempo entrou no meio de campo, é muito bom jogador, mas defensivamente o Pituca entrega mais, né? E o Verón entrou no lugar do Soteldo que saiu machucado, também quase não tocou na bola. Estatísticas,
13 chutes do Fluminense sendo 4 a gol, só 4 do Santos sendo 1 a gol. Cara, 4 chutes é um número horrível para um time do tamanho do Santos. Olha isso. O Fluminense, isso daí que tá colorido é porque o Fluminense foi superior nesses quesitos. Únicas coisas que ficaram empatadas foi cartão amarelo e escanteio. Cartão vermelho, aliás. E escanteio. Tá bom. Só que assim, eles colocam pintado também. Tipo, teve menos cartão amarelo. Mas daí também não é uma estatística benéfica. Mas entre chute a gol, posse de bola, precisão de passe, tudo isso o Fluminense foi superior. De fato, pelo que foi o jogo, o Fluminense estava mais próximo da vitória. Produziu até mais no primeiro tempo do que no segundo. Justamente que nem eu falei, quando o Neymar entra, esfria a empolgação do Fluminense. Mas acho um gol espetacular nos minutos finais, né? Posse de bola maior para o Fluminense. Essa posse tinha sido ainda maior no primeiro tempo, mas com a entrada do Neymar, o Santos teve mais a bola. Tá bom? Mais a bola que eu falo não é mais que o Fluminense, mas teve mais do que teve no primeiro tempo. Conseguiu reter mais a bola. É difícil demais roubar a bola do Neymar, né? Faltas, 16 do Fluminense tendo 2 amarelos, 22 do Santos tendo 4 amarelos, bem faltoso. Isso não é ruim, não, tá bom? Muita gente fala que é errado fazer falta, errado tomar cartão. Errado é tomar um monte de gol, né? Fazer esse tanto de falta faz parte do futebol. Deu azar de tomar um gol no último lance. E um gol achado. Escanteios 3 para cada lado, ninguém superior nesse quesito também não. Fluminense na quinta colocação com 6 pontos e o Santos na 18ª com 1 pontinho. Mas é só a terceira rodada. Eu acho que a gente só vai começar a enxergar melhor como é que tá o campeonato, como se deve se desenrolar, pelo menos para ter uma amostragem inicial, lá para a 7ª, 8ª rodada. Bom, de lá, a partir de lá a gente pode olhar e falar, é aqui que eu vou brigar, é aqui que eu vou ficar, ou pelo menos é aqui que eu me encontro nesse momento. Mas tipo, o Galo na zona de rebaixamento. O Galo jogou bem em todos os jogos. Ou pelo menos produziu muito em todos os jogos. Deu mais de 30 chutes contra o Vitória, deu quase 20 contra o Grêmio, mesma coisa contra o São Paulo. Cara, o Galo já deve ter dado uns 60 chutes em 3 jogos, sem brincadeira. Jogou melhor que o Grêmio e perdeu. Jogou melhor que o São Paulo, o Rafael foi o craque da partida e ficou empatado. Deu mais de 30 finalizações contra o Vitória e empatou também. Então assim, é um Galo na zona de rebaixamento, mas em futebol jogado, é um Galo que teria que estar lá em cima. Se manter esse futebol, cara, que nem eu falei, lá pra 6ª, 7ª rodada, a gente vai ver o Galo lá pra pelo menos uma 11ª, 10ª colocação. Né? Enfim, são resultados que destoam muitas vezes do que foi o jogo, e no longo prazo isso vai se encaixando, né? Enfim, no geral é isso daí. Craque da partida, Samuel Xavier. O Fluminense venceu graças a ele. Bom, vamos aí pra reta final do vídeo. No final das contas, foi um jogo que, sinceramente, me decepcionou. Eu esperava mais. Muito porque se pintou um Neymar contra Ganso, que de fato aconteceu por 20, 25 minutos. Em que o Ganso ainda voltando de lesão, o Neymar a mesma coisa. Então não foi um Neymar contra Ganso. Foi um Santos no segundo tempo com o Neymar e um Fluminense com metade do segundo tempo com o Ganso. Nenhum dos dois fizeram nada demais. O Neymar teve mais minutagem e é por isso que tocou mais na bola também. No final das contas, um jogo fraco, tá bom? As equipes produziram pouco, mas de fato o Fluminense produziu mais do que o Santos. Só que não é por isso que venceu. Que nem eu falei, tem coisas que são inexplicáveis no futebol. E como é que você vai explicar esse gol do Fluminense? É um gol que o Fluminense fez tudo errado. Começou com uma virada de jogo errada, teve um bate-rebate, sobrou pro Samuel Xavier. Ele chuta mal, a bola desvia no jogador do Santos e morre na gaveta. Que nem eu falei desse lance que teve em Santos e Grêmio no ano do Santos rebaixado. Em 2023, né? 2023. Tem coisas que não tem explicação. E esse foi um desses casos. Que nem eu falei, é uma história interessante porque teve esse confronto do Samuel Xavier com o Neymar. E quem decidiu o jogo não foi o Neymar, foi o Samuel Xavier. Enfim, é isso. Samuel Xavier é o nome do jogo. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!